A pirâmide egípcia é uma das estruturas mais misteriosas deste planeta. Ninguém sabe quando elas foram construídas, como foram construídas, quem as construiu e, o mais importante, por que foram construídas. Compostas por 2,3 milhões de pedras cortadas e encaixadas com precisão a laser, as pirâmides pesam 6 milhões de toneladas. E não apenas isso, muitas dessas pedras pesam cerca de 80 toneladas e tiveram que ser transportadas por mais de 800 quilômetros. Quando novas, as pirâmides refletiam os raios do sol de tal maneira que pareciam joias gigantes. Uma estrutura tão magnífica, que ainda se mantém de pé após milhares de anos, é uma maravilha em si mesma e também um mistério. Em comparação, a arquitetura moderna, como a Torre Eiffel, só pode durar 20 anos se não for regularmente mantida com diligência. E, assim, a pergunta que persiste após todos esses anos é: quem construiu as pirâmides? Seriam os humanos capazes de construir algo de tal escala massiva? Ou recebemos ajuda externa? E por que construí-las era tão importante? Serviam a um propósito maior? No vídeo de hoje, levaremos você a uma jornada através do tempo para descobrir que segredos as pirâmides guardam que deixaram até mesmo a mente do grande Nikola Tesla perplexo, e como ele esteve tão perto de replicá-los para criar energia gratuita para o mundo inteiro. Sejam bem-vindos ao canal e já se inscreve para não perder mais vídeos como esse. Localizada na zona habitável de uma estrela relativamente solitária e insignificante, a Terra recebe Nikola Tesla milhares de anos após a construção das pirâmides. E, como sabemos, Tesla se tornaria uma das pessoas mais influentes a já viver neste planeta. Esse menino seria fluente em 8 idiomas, realizar cálculos integrais e diferenciais em sua mente e recitar todas as epopeias siberianas de memória. Ele também inventaria a usina hidrelétrica, a iluminação de neon, o controle de rádio, o motor elétrico e experimentaria a engenharia criogênica anos antes de se tornar conhecimento público. Ele também descobriria a frequência ressonante da Terra, algo que só foi confirmado como correto 50 anos depois. De fato, as contribuições de Tesla para a humanidade são tão vastas que ele é diretamente responsável por 80% da tecnologia que usamos hoje. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé serviam a um propósito maior e as investigou ao longo de sua vida. Ele se perguntava se elas não seriam gigantescos transmissores de energia, um pensamento que coincidia com sua investigação sobre como enviar energia sem fio. Ele percebeu que a ionosfera estava brilhando com energia elétrica, que poderia ser aproveitada. Ele olhava para a Terra como se fosse um gigantesco gerador elétrico, girando em torno de 2 polos magnéticos, a partir dos quais uma energia ilimitada poderia ser produzida. Com isso, em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, descrevendo projetos para uma série de geradores ao redor do mundo que aproveitariam a ionosfera para coletar energia. Seu projeto em formato de pirâmide triangular ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Mas aqui está a coisa. Após sua misteriosa morte, sua descoberta e dispositivo desapareceram. O que nos faz perguntar: Tesla realmente encontrou uma maneira de gerar energia ilimitada? Ele realmente conhecia o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu $150 mil de JP Morgan para construir sua estação sem fio, o último se certificou de ter 51% de interesse na empresa, bem como 51% das patentes sem fio presentes e futuras, desenvolvidas a partir do projeto. Isso foi bastante estranho por parte de Morgan investir em algo que prejudicaria diretamente a economia e seria fatal para seus outros produtos. O sistema de Tesla teria colocado o mundo na época em uma profunda recessão, possivelmente uma grande depressão. Grande parte da economia se baseava na construção da rede elétrica e na geração de eletricidade, oferecendo várias fontes de receita e empregos. A energia sem fio eliminaria tudo isso, juntamente com as usinas de energia. O sistema elétrico convencional, que criava uma fonte de receita, entraria em colapso. O inovador sistema elétrico de Tesla precisava ser interrompido de qualquer maneira, a qualquer custo, porque Tesla não podia ser confiado,
Porque Tesla estava inventando fora da zona de conforto dos capitalistas, porque Tesla era simplesmente diferente. Mas JP Morgan e Tesla eram amigos, não eram? Por que ele faria isso com seu amigo? Dizem que pessoas como Morgan, Edison, Marconi e muitos outros eram meros fantoches nas mãos de algo muito poderoso. Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja um túmulo construído para Xufu, o faraó da quarta dinastia egípcia, que governou há 4.500 anos. Por que, então, ela não tem as características dos outros túmulos egípcios? Não há hieróglifos, artefatos ou pinturas de parede elaboradas. Além disso, múmias nunca foram encontradas lá, embora muitos argumentem que o sarcófago de granito, encontrado na Câmara do Rei, já tenha contido a múmia de Xufu, que foi saqueada posteriormente por ladrões de túmulos. Quer dizer que uma arquitetura fascinante, que ainda intriga os especialistas nos dias de hoje, não tinha proteção contra roubo? Certamente, algo assim, o local de descanso de reis e rainhas, seria fortemente guardado. A maravilha arquitetônica, o tamanho das pirâmides está alinhado com uma precisão que apenas a engenharia humana moderna pode igualar. A maior parte da Grande Pirâmide é construída com calcário numulítico, os blocos de cor marrom avermelhada que vemos hoje. Embora essas rochas sejam abundantes perto do local, os construtores da pirâmide usaram alguns materiais estranhos que tiveram que ser trazidos de quase 800 quilômetros de distância. O lado externo da pirâmide já foi coberto de calcário branco brilhante, polido e ajustado tão precisamente que parecia uma enorme joia. Como eles conseguiram transportar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas ainda me impressiona. Agora, ouçam isso, um tipo raro de granito chamado granito rosa também foi trazido de grandes distâncias porque tem uma alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Comprima quartzo e você pode fazer a eletricidade fluir através dele. E adivinhe? As paredes e câmaras dentro da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a Grande Pirâmide poderia gerar uma quantidade tremenda de eletricidade. No documentário de 2016 da Netflix, The Pyramid Code, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios iam à Grande Pirâmide para obter energia mais saudável. Muitos relatos daqueles que escalaram a Grande Pirâmide envolvem mudanças mínimas, mas perceptíveis, na energia, sensações de formigamento nas extremidades do corpo e até casos de choque elétrico. Escalar o topo da Grande Pirâmide é agora ilegal, mas no final dos anos 1800, um inventor britânico chamado Sir William Siemens chegou ao topo plano e assentado. Ao alcançar o topo, um de seus guias observou que, quando ele levantou a mão com os dedos abertos, seus ouvidos captaram um som agudo. Siemens então levantou o dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento que se espalhou pela mão. Pouco depois, o inventor foi saciar sua sede com um gole comemorativo de vinho e recebeu um choque elétrico ao tocar os lábios da garrafa. O documentário sugere que essas eram pirâmides de energia, criadas para conduzir energia ou alterar frequências em grandes áreas de terra. A única coisa que faltava para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como uma usina elétrica era uma fonte de energia, e é por isso que os antigos construtores da Grande Pirâmide aproveitaram a água do Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé, onde as pirâmides estão localizadas, está cheio de canais de água subterrâneos. Isso significa que o alto volume de água que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de produzir uma corrente elétrica, conhecida como fisioeletricidade. A fisioeletricidade pode ser definida como eletricidade obtida a partir dos movimentos físicos naturais com a ajuda de certos dispositivos de aproveitamento. Ainda assim, existem muitas perguntas sem resposta em relação às muitas teorias sobre como eles teriam alcançado esse processo. Voltando a Tesla, sua torre de Wardenclyffe foi construída em cima de um aquífero com hastes de cobre e ferro que se estendiam até a água. Em seguida, a eletricidade enviada para a torre seria transmitida através da atmosfera, ao redor do globo. A pirâmide também foi construída em cima de um aquífero, e recentemente foram descobertas tubulações de cobre e hastes de ferro lá.
Se a pedra angular fosse feita de ouro, a energia concentrada dentro da pirâmide seria traída para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio de Tesla usava a ressonância da Terra, assim como a pirâmide pura, e assim como ela, a energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitada, limpa e virtualmente gratuita para todos no planeta. Mas a torre de Tesla foi destruída, e ninguém sabe quem fez isso, mas pode-se facilmente dizer que o motivo foi malicioso. Imagine como o mundo seria hoje se Tesla tivesse implementado com sucesso. O pouso na Lua poderia ter acontecido décadas atrás, a Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada, e a sociedade humana poderia estar muito mais avançada do que onde estamos atualmente. O que vocês têm a dizer? Deixem seus comentários abaixo e compartilhem o vídeo com os amigos, porque juntos vamos explorar